Muito bem, voltamos aqui com Vida e Saúde, hoje falando sobre a soja. E aí, você costuma consumir esse grão? A soja é conhecida há mais de 500 anos, um grãozinho altamente proteico e cheio de nutrientes. Ela está presente no preparo da base de muitos alimentos saudáveis e costuma ser uma aliada nas dietas mais naturais, especialmente as vegetarianas. Mas, mesmo sendo recomendada cientificamente e por muitos nutricionistas, o seu consumo gera receio em muitas pessoas pela crença que pode trazer malefícios. Aí fica a dúvida, devemos ou não devemos consumir a soja? Olha, tem algum cuidado que a gente precisa tomar para proteger a nossa saúde com relação a esse consumo? A gente convidou aqui uma especialista para esclarecer esse assunto, tirar as nossas dúvidas sobre o grão e nós recebemos hoje a médica do estilo de vida e cofundadora do Sou Saúde, doutora Daniela Cano. Obrigada, doutora, pela participação aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Teru. Bom dia, amigos da Vida e Saúde. Prazer imenso estar aqui com vocês. Doutora, soja. Tem gente que ama, tem gente que foge. Vamos falar primeiro dos principais nutrientes. Quais são? A soja é riquíssima num composto bioativo que a gente chama de isoflavona, que ela inclusive ficou famosa por causa disso, né? Porque ela imita o hormônio estradiol, o estrogênio. E a gente tem bastante vitaminas também do complexo B, a gente tem bastante cálcio e também tem as fibras que a gente tem em todas as leguminosas, né? Que a soja faz parte. A gente tem potássio, tem fósforo, ela é riquíssima em várias vitaminas e minerais. Olha aí, um grão poderoso, então. Mas você falou, primeira característica aí, que ela é rica, ou ela imita, né, aquele hormônio que é tipicamente das mulheres. Acho que vale a pena a gente retroceder um pouquinho e pensar, os homens também produzem essa quantidade, esse hormônio em quantidades menores, ou os homens não produzem estradiol? Produzem também bem menos quantidade. E existe esse mito, não é, que os homens não podem comer soja porque pode ser que vai ficar um pouquinho mais feminilizado. Mas isso não tem nenhuma evidência científica e não se mostra isso nos estudos, então pode ficar bem tranquilo. Bom, então ela já começa aqui trazendo para você evidências de que realmente existe muita especulação. Mas a gente vai agora, doutora, trazer aqui para os nossos telespectadores mitos e verdades ligados à soja. A gente tem aqui, olha, nossa produtora preparou um grãozinho ou umas vagens de soja lindas. E aqui elas vão revelar aqui um conteúdo de mito ou verdade. Vamos dar uma olhada. Ela favorece a perda de peso. Seria mito ou verdade? Ela não é um alimento termogênico que vai aumentar, não é, a atividade do seu metabolismo. Mas ela auxilia, como ela é rica em fibras, como eu falei, assim como os feijões, as lentilhas, ela pode aumentar a saciedade. E quando a gente come, né, mais, a gente consegue mais fibras, a gente fica mais saciado, né, e aí come menos. E além disso, ela é uma fonte de proteínas. E a gente sabe que todos os alimentos fontes de proteínas, eles também causam mais saciedade, porque a digestão é um pouquinho mais demorada, o alimento fica mais tempo no estômago e a gente tende a comer menos. Então ela pode auxiliar nesse processo aí, por aumentar a nossa saciedade. Bom, então é correto dizer que ela favorece. Ninguém está dizendo aqui que ela vai emagrecer, mas ela favorece, né, doutora? Exatamente. Verdade, gente. Agora quero saber o seguinte, vamos ver se essa vagem aqui vai estar com mitos ou verdades. Tchananã! Ela previne o câncer de mama? Ajuda nessa prevenção? Sim, por ser rica em isoflavonas, não é? Inclusive, um dos primeiros estudos feitos com câncer de mama, porque ninguém sabia, não é, que câncer de mama tinha a ver com alimentação. E um dos primeiros estudos feitos com câncer de mama, vendo a prevalência desse câncer em vários países, começou a ver que as mulheres asiáticas, não é, do Japão, da China, Tailândia, Coreia do Sul, não tinham tanto câncer de mama. Enquanto Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Canadá tinham muito câncer de mama nas mulheres. E eles começaram a pensar, o que será que tem nesses países asiáticos que não tem nesses países mais ocidentais? Não é? O que as mulheres consomem? Será que pode ser alguma coisa da alimentação? E as pesquisas, inclusive,
com alimentação e câncer surgiram a partir dessa observação aí desde a década de 70. Uau. E eles observaram que um dos fatores protetores era realmente o consumo de soja. Aí, gente, provavelmente o tofu, né, e a soja de outras maneiras consumidas nesses países fizeram a diferença. Então, gente, olha que legal. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra possibilidade de mito ou verdade com relação à soja. Vamos revelar aqui. Será que ela prejudica o funcionamento da tireoide? Sobre isso, doutora, vale lembrar que parece que muita gente está sofrendo com as disfunções da tireoide. Seja hipertireoidismo ou hipotireoidismo, as tireoidites, não é? Realmente parece que há um aumento dessa queixa. Então, muita gente, inclusive alguns médicos, acabam falando para a pessoa diminuir o consumo de soja, porque pode afetar os hormônios. As pesquisas com relação a isso, elas são inconclusivas. E a gente precisa entender também que quando se faz pesquisa, a gente fala de soja, vai depender da soja que essa pessoa está consumindo. Se é uma soja industrializada, em forma de proteína, né, vegetal texturizada, ou se ela é uma soja em forma de tofu, como você falou, ou se é uma bebida de soja. Então, existem muitas controvérsias no meio desses estudos, se foi feito em animais, se foi feito em seres humanos, mas com relação à tireoide, não tem comprovação nenhuma que você comer alimentos à base de soja vai prejudicar o funcionamento da sua tireoide. Então, não precisa ficar preocupado, né? E por que surgiu esse alarde, não é, com relação à soja? Realmente teve um estudo que foi feito, mas com suplementos de isoflavonas em altas doses, não é, que no alimento é difícil de você adquirir. Então, eles são inconclusivos e não alterou, na verdade, a produção do hormônio da tireoide. Né? Aumentou um pouquinho o TSH, que é o hormônio produzido pela hipófise, mas não alterou nenhum funcionamento da tireoide. Então, não precisa ficar preocupado com relação a isso por enquanto. Então, gente, é mito. Agora, se você consome muita soja que foi processada, ultraprocessada, ou de repente está consumindo, como a doutora falou aqui, né, os isolados de soja, aí realmente você precisa rever. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso, mas realmente a gente está falando aqui da soja que vai conter concentrações mais equilibradas dos nutrientes, né, doutora? É diferente. É diferente, então por isso que a gente sempre foca aqui no Vida e Saúde, né, Teru? Que a gente deve comer os alimentos. Os alimentos já vêm com as substâncias, né, os fitoquímicos, os antioxidantes, anticâncer que a gente precisa, as vitaminas e os minerais de uma maneira equilibrada. A partir do momento que a gente começa a tomar muito suplemento, aí os resultados a gente vai ter daqui 20, 30 anos, a gente não sabe, porque as pesquisas vão demorando, né, conforme a gente vai estudando aí em seres humanos, não só em animais. Então ficou o alerta aí para você. Mais uma vez a gente vai aqui agora analisar esse conteúdo de soja, se é mito ou verdade. Será que causa bloqueio na absorção dos minerais, doutora? Tem alguma pesquisa, tem alguma coisa recente sobre isso? Sim, existe o fato dele ter o fitato, que a gente chama, né, que é um fator antinutricional, que ele às vezes prejudica, né, a absorção, por exemplo, do cálcio, do ferro, assim como outros leguminosos também têm, né, e inclusive é isso que acaba dando gases em pessoas mais sensíveis, né, que já tem uma microbiota aí um pouquinho prejudicada, a gente chama de fitato. Mas quando a gente deixa de molho, não é, o feijão, as leguminosas todas em geral, inclusive a soja, a gente quebra esse fitato. Então, a gente diminui o efeito deles, não é? E se você tem uma alimentação equilibrada, você não precisa se preocupar com a dificuldade de absorção, né? Por isso que a gente sempre foca numa alimentação equilibrada. Você não vai comer só soja, não é? Você não vai comer só o feijão, só o arroz. A gente come um conjunto de coisas. Eu creio que o Vida e Saúde tem ajudado as pessoas nesse sentido, não é? De tentar ajudar a equilibrar esse prato aí. Estamos na luta, doutora, mas agora aqui, eu acho que vale colocar aqui mito e verdade. Pelo seguinte, se a pessoa não faz o preparo correto da soja, vai ser verdade. Mas isso vai ser verdade não só com soja, vai ser verdade com o seu feijão aí de cada dia, o feijão carioca, o feijão rosinho, o feijão preto, feijão branco, feijão amarelo, feijão bolinha. Então, com todas as leguminosas. Só que se você prepara ele do jeito certo, o que é preparar do jeito certo? Deixar de molho, trocar aquela água e aí cozinhar, depois ele lavado, aí você elimina esse fitato. É isso, doutora?
Isso, perfeito. Então, olha, tem que gastar esse tempinho aí, esse pré-preparo, para que a gente consiga absorver todos os nutrientes, os minerais aí disponíveis nessa leguminosa. Vamos dar uma olhada aqui em mais um mito ou verdade sobre a soja. Vem para cá. Olha, a gente está falando aqui com a doutora Daniela Cano, médica do estilo de vida, também tem especialização em nutrologia. Eu quero saber, doutora, se a soja alivia os sintomas da menopausa e TPM. Essa aqui a gente tem que colocar uma sirene, doutora, para saber se é verdade ou mentira, porque esse assunto aqui bomba em todas as casas, TPM ou menopausa. Sim, isso é verdade, né? E como eu falei, a isoflavona, ela acaba imitando, ela tem uma estrutura molecular muito parecida, não é? Com o estrogênio. Então, auxilia sim. Agora, como eu falei para vocês, né? Assim como ele evita o câncer de mama, as pessoas às vezes já entram na menopausa e acham que já vai resolver tudo com suplemento, não é? E tomando soja. O ideal é que a gente antes já, né, já tem esse consumo, porque as asiáticas, eu sei, né, Teru, porque eu sou japonesa, né? Você também aí é de família meio japonesa, então você sabe que isso faz parte da cultura, não é, oriental, já colocar a soja como alimento do dia a dia, desde criança, não é? Desde bebê a gente já tem esse hábito de comer. E por isso que as mulheres asiáticas têm menos sintomas da menopausa. Então não adianta você já entrar na menopausa e começar a comer soja, né? O ideal é que você já introduza isso na sua rotina o mais breve possível. Caso você já esteja, lógico que a gente já tem os suplementos hoje, não é? Até nas farmácias convencionais nós já temos os suplementos de soja, algumas mulheres conseguem diminuir os sintomas, sim. Legal, gente, vale a pena você fazer esse teste, conversar também com o médico que acompanha você, porque faz a diferença. Agora tem esse outro aqui, que eu acho que talvez seja a maior polêmica com relação à soja hoje em dia, além de todos esses que a gente trouxe aqui, gente, mas é verdade que a soja pode ser feminizante para homens, doutora? O Brasil é um país machista, ainda temos... então a gente tem que se preocupar com essa questão aqui também. Sim, isso não é verdade, gente. Podem ficar tranquilos. Imagina que todos os países asiáticos, os homens que consomem soja, não é? Pois é. Esses hormônios aí virassem, né? Ficassem feminilizados. Isso não é verdade, isso é um mito. Na verdade, eu nem sei de onde surgiu essa história, não é? Isso não tem nenhuma comprovação, não saiu nenhum artigo falando sobre isso. Então, realmente, isso é um mito. Inclusive, Teru, né? A gente precisa alertar os homens, né? Os homens que consomem soja, eles têm menos incidência de câncer de próstata. Ele é um protetor do câncer de próstata. Ele não afeta, né, a parte da produção de testosterona e também auxilia nessa prevenção, além de prevenção de doenças do coração, por exemplo. Então, vamos adotar aí a soja como alimento aí na rotina. Gente, o Vida e Saúde traz esse assunto aqui para você porque a gente se preocupa com as verdades. Muita coisa é dita, às vezes a gente cresce com uma crença que é passado de pai para filho, de vizinhança, de cultura do país que a gente vive, mas que não tem se demonstrado ser verdade pela comprovação científica. A gente, claro, se preocupa com a prática, se preocupa com a cultura, mas a gente também se preocupa com a ciência. E, na verdade, a gente precisa seguir a orientação de Deus. Deus deu esse grão, esse feijão que tem sido estudado pelo homem para que a gente viva mais, viva com saúde. Agora, eu quero saber o seguinte, doutora. O excesso da soja. Então, uma pessoa que toma café da manhã com produtos de soja, almoça com produtos de soja... Pode falar. Então, como eu falei, né, nós temos que ter uma alimentação equilibrada. É lógico que você comer o excesso de soja depende de como você vai consumir. Se você for com uma soja ultraprocessada, né, como as carnes de soja, hoje em forma de hambúrgueres, na forma de leite de soja, que não são leites às vezes, né, eles fazem mais os sucos de soja, eles já vêm com outros componentes. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Agora, na alimentação, como eu falei para vocês, né, eu sou de uma família oriental japonesa, a base da nossa alimentação é a soja. Né? E vocês sabem que o Japão, né, hoje tem o maior número de pessoas longevas, não é, do planeta. Então, e magras também. Né? Então, e a soja está desde o misoshiro na sopinha, que é aquela soja fermentada no café da manhã, né? No tofu, sempre que a gente usa.
E eu vou deixar aqui, viu? Que a gente fala, não é tofu, é tofu, tofu. viu, que o pessoal do Vida e Saúde aqui aprende, é tofu. Exatamente, o tofu também ele tem bastante cálcio, né? Em 100 gramas de tofu a gente consegue quase a mesma quantidade que nós temos num copo de 200 ml de leite, né? Naturalmente, o queijinho de soja, o tofu. Então, não tem problema comer 3 vezes por dia, porque você ultrapassar, se você está com uma alimentação equilibrada, com carboidratos também, né, outros tipos de proteína, outros tipos de legumes, né, e verduras, não vai ter problema, tá? É difícil. Agora, se você está usando suplementos ou a soja em forma de industrializada, que a gente fala, ultraprocessada, aí a gente pode ultrapassar o limite, não é? Do que a gente necessita, que no alimento a gente não vai ter esse problema. Tá, agora tem gente querendo saber o seguinte, será que existe uma melhor forma de consumo para a gente obter os maiores benefícios, doutora? Seria, porque, por exemplo, se a gente pegar o tomate, né? O tomate, dizem que o licopeno é melhor quando ele é feito molho de tomate, não quando ele está cru. A soja tem uma melhor forma de consumo para que ela seja melhor absorvida, melhor aproveitada? Então, depende do que você quer aproveitar, né? Igual você falou do tomate, o licopeno, a gente tem esse fator antioxidante, anticâncer de próstata, você tem bastante quando está em forma de molho. Mas o tomate, quando faz em forma de molho, você perde a vitamina C, também que é um fator antioxidante. Então, você tem benefício nele cru e nele cozido, né? A soja é a mesma coisa. Se você quer aproveitar o maior teor de proteína dela, se você faz aquela soja que você só assa ou cozinha, não é? Ferve um pouquinho aquele grão de soja e come. Né? O japonês come muito como um petisco, né? O edamame, como se fosse... Não sei se vocês já viram. Hoje já tem ela até é verdinha, congelada. Né? Aquilo lá é a soja, né? As pessoas falam, é uma soja verde. E aí, então você pode comer em forma de snacks, não é? Agora, se você quer ter um fator mais probiótico, que a gente fala, você pode comer a soja fermentada ou no molho de soja em forma de shoyu. O shoyu que eu falo é a soja fermentada mesmo, que tem muitos molhos de soja que eles têm o sabor de soja com sal, tal, mas não é feito da soja mesmo. Eles colocam caramelo para ficar aquela cor mais escura, tal. Então, os molhos de soja mesmo que eu falo que é da soja fermentada. Você vai ter o fator probiótico. Então, depende do que você está querendo da soja. Né? Se for na proteína, você vai ter bastante proteína, né? Na forma de tofu, na forma do edamame, mesmo da soja cozida. Agora, se você quer mais, por exemplo, o cálcio, né? Você vai ter na forma de tofu. Se você quer um pouco mais de isoflavona, né? Também na soja fervida, né? Ou cozida, você vai ter bastante isoflavona, que é esse fator aí que parece, né? Que imita o estrogênio. Muito, olha que riqueza, né? Então, se você, dependendo do seu objetivo, você deve consumir a soja de um jeito. Vale a pena a pesquisa, vale a pena você, inclusive, rever essa conversa aqui com a doutora Daniela Cano, que a gente disponibiliza daqui a pouquinho lá no nosso canal do YouTube. Mas eu tenho uma última pergunta, na verdade, eu quero uma interação aqui antes da última pergunta. Vamos trazer na tela. A Adriana, a missionária Adriana do Rio de Janeiro, diz que ama fazer mingau de aveia com leite de soja para as tardes mais frias. Olha aí, um tipo de consumo, uma participação aqui da missionária Adriana. Obrigada pela participação aqui, missionária. Doutora Daniela, eu quero saber o seguinte, existe alguma restrição para o consumo da soja? Pessoas que têm tendência a ter alergias, não é? Se ela já tem alergia ao leite de vaca, o ovo ou outros alimentos como amendoim, né, que são bastante alergênicos, geralmente também tem alergia à soja, né? Inclusive crianças, não é, que já nascem com alergia ao leite de vaca, tudo geralmente elas têm alergia à soja também, então vale a pena fazer os exames aí antes, né, de introduzir a alimentação, por exemplo. Então, pessoas alérgicas, aí ela é contraindicada realmente. Tá certo, olha só, essa conversa com a doutora Daniela Cano foi super esclarecedora aqui. A gente quer agradecer, doutora, a sua participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. E eu vou convidar a galera para dar uma passada lá no Sou Saúde, @SouSaúde no Instagram, SOW Saúde. Ou pelo site, você que não tem Instagram, no site sousaude.com, tem muita coisa boa, conteúdo alto nível ali para você se informar, mudar os seus hábitos e tem cursos ali também gratuitos que você pode fazer, cursos de saúde. É isso, doutora?
Isso, nós criamos esse canal exatamente na pandemia para poder auxiliar as pessoas com informações de saúde, dúvidas do dia a dia e informações, inclusive gratuitas, não é, sobre imunidade, que nós temos um curso aí de mais de 4 horas acessível a todos vocês. É só entrar lá no site sousaude.com. Gente, eu já fiz, não tem complicação nenhuma, é muito legal, o Covid está aqui chegando de mansinho de novo, né? Vamos fortalecer o sistema imunológico, esse curso vale muito a pena porque você vai analisar todos os seus hábitos de saúde, não só alimentação, junto ali com a doutora Daniela Cano, doutor Luiz Fernando Sela, eles vão te ajudar e numa linguagem que você compreende, que você assimila e põe em prática. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, doutora, e até a próxima. Até, Teru. Um abraço a todos. Um abraço. Muito bem, olha, vamos para o intervalo? Rapidinho a gente vai ali, mas já se prepara. Tânia Santos está com a gente e ela vai fazer alongamento com todo mundo que quiser. Tem criança, tem adulto, tem velhinho fazendo, é lindo de ver. Eu quero ver você fazendo aqui também, tá? E na receita por hoje eu te ensino um cookie delicioso, um cookie saudável. Não perde não, a gente volta já.